Olá pessoal, tudo bom? O assunto mais falado esses últimos dias é sobre o submersível Titan da empresa OceanGate, que implodiu tentando levar alguns pesquisadores e turistas ao fundo do oceano para testemunharem ao vivo o Titanic. Vou mostrar para vocês aqui com muitos detalhes, deixar link dos mapas para vocês verem com detalhes os locais de onde o Titanic afundou, como era o submarino, o que incluía no pacote de expedição, o que existia nas profundezas do oceano, o que James Cameron falou a respeito disso e muito mais. Eu garanto a você que esse vai ser a maior compilação de informações sobre o Titan da empresa OceanGate que tem na internet. Ninguém tem um conteúdo tão completo quanto esse que eu fiz para vocês, tá bom? Ficou curioso? Então senta no sofá que eu vou te mostrar. Roda a vinheta aí. Olá, eu sou o Renato Gomes e esse aqui é um canal de curiosidades e entretenimento para você e toda a sua família. Toda semana terá um vídeo novo, então antes de começar não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. Por favor, não deixe de ajudar a divulgar o canal, afinal de contas, para você ter acesso a um material tão legal, deu trabalho para colher todas essas informações e reunir em um único vídeo. Chega de mais delongas e vamos ao nosso vídeo. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, onde é a localização que saiu a expedição rumo ao Titanic, né? E o local onde o Titanic afundou, né? Vocês vão ver aqui, vou dar um zoom aqui. Esse 63 Water Street é mais ou menos da onde saiu o navio, né, em direção lá à expedição do Titanic, desse porto aqui. E vamos ver aqui mais ou menos aonde o Titanic afundou. É mais ou menos aqui, onde está escrito Oceano Atlântico Norte. Aqui eu já fiz a marcação aqui no Google. Vamos ver aqui mais ou menos. Vamos fazer um testezinho aqui, vamos marcar em linha reta. Medir distância, vamos ver quantos quilômetros tem ali em linha reta até onde o Titanic está. Vou marcar aqui, vamos ver quanto é que ele vai dar, ó. 683 quilômetros mais ou menos, né? É a distância lá do porto até onde o Titanic afundou. Vamos ver aqui uma animaçãozinha no Google Earth. Isso aqui é um pouquinho diferente do Google Maps, eu acho ele com uma resolução melhor. E para vocês verem da onde que partiu, né, a OceanGate partiu lá os seus submarinos para deixar até o ponto onde o Titanic afundou. Vamos colocar lá aonde ele partiu, vamos lá. Ali no pontinho é o porto da onde partiu a expedição que foi para ver os destroços do Titanic, né? Local de partida foi em St. John's, Newfoundland, no Canadá. Vou subir aqui o mapa para vocês terem mais ou menos uma noção de localização aqui. O Titanic está bem aqui. Vamos colocar lá bem pertinho de onde o Titanic afundou. Ou seja, no meio do oceano, no meio do nada. Não tem nada aí. É muito longe, né? Se você quiser ir no local mais profundo do mundo, esse local possível é a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é a fossa oceânica mais profunda do mundo. Ela está localizada no oeste do Oceano Pacífico, ao sul de Guam. Seu ponto mais profundo conhecido está quase 11 mil metros abaixo do nível do mar. Se você pegasse o Monte Everest e colocasse naquele nível, o pico do monte não estaria para fora da água, de tão profundo que é. Em 2002, o diretor de cinema James Cameron se tornou o primeiro mergulhador solo a atingir o ponto mais profundo abaixo da superfície da Terra. Mas, obviamente, ele estava protegido por sua embarcação, o The Deep Sea Challenger, e nela ele conseguiu mergulhar 10.908 metros. Cameron é o único ser humano que foi sozinho ao ponto mais profundo da Terra e voltou.
Vou deixar também aqui para vocês uma animaçãozinha da onde fica a Fossa das Marianas. E como eu disse, eu vou deixar o link do Google Earth aí para vocês depois olharem em casa aí com calma. Vamos ver aqui, vamos lá para o local da Fossa das Marianas, no meio do oceano. Fica nesse ponto aí, ó, segundo o mapa. Pode ver que vou subir o mapa aqui, né? Pode ver que fica até num local bem escuro aqui no mapa, ó. É uma parte escura, desenho aqui no mapa aqui, bem escuro, né? A Fossa das Marianas fica bem aqui, um pouquinho aqui ao norte da Austrália, se a gente for ver bem, né? Ao sul do Japão, entre a Austrália e o Japão, né? Aqui nesse infográfico, né? A gente vai ver mais ou menos a profundidade que o Titã chegou e o que a gente pode encontrar no fundo do mar, né? 9 metros e 100, né? Quando atinge esta profundidade, inicia a expedição rumo ao Titanic, né? 40 metros, distância que a maioria dos mergulhadores alcança, né? A descida do submersível é feita a 5 km por hora. 100 metros, afetado pela luz do sol, é a região mais próxima da superfície, é também onde a temperatura mais varia, né? 200 metros, zona crepuscular. Até aqui, organismos que dependem da fotossíntese para sobreviver são abundantes. 210 metros, máximo onde as orcas chegam. 253 metros. Em 2012, o austríaco Herbert Nietzsche bateu o recorde de mergulho livre mais profundo em apneia após já atingir essa profundidade. 270 metros, profundidade de mergulho dos tubarões brancos. 332 metros. O mergulhador egípcio Ahmed Gabri, não sei como pronuncia egípcio, tá, gente? Me perdoe aí o meu sotaque. Ele atingiu esta profundidade em 2014, batendo o recorde de mergulho com oxigênio mais profundo, né? 426 metros de profundidade. Encontra-se aí nessa profundidade o peixe atum, né? O atum. Entre 200 metros e 1.000 metros de profundidade, ou seja, 1 km de distância, né, de profundidade, encontra-se a zona crepuscular. Aqui a intensidade da luz diminui notavelmente à medida que a profundidade aumenta, né? 564 metros de profundidade, onde encontra-se os peixes espada. 600 metros, ou seja, aqui, devido à falta de luz, a bioluminescência aparece em alguns seres vivos que habitam nessa região. 660 metros, máxima profundidade, onde há recifes de corais. 714 metros, profundidade, onde estão os secalantos, peixes pré-históricos que ainda habitam os oceanos. 800 metros, nestas águas a vida é abundante, cerca de 90% dos animais marinhos em peso vivem nessa região, segundo uma estimativa de 2016 realizada por cientistas europeus. 966 metros. As maiores tartarugas marinhas do mundo, as tartarugas de couro, conseguem mergulhar até aqui. 1 km, zona da meia-noite. Nenhuma luz solar penetra a partir daqui. 1.100 metros. A partir deste ponto, até os 4.000 metros de profundidade, a temperatura é estável e raramente varia. 1.200 metros, a luz do céu não chega por aqui e a única iluminação existente vem da bioluminescência dos próprios animais. 1.300 metros, capacidade de alcance de um perfilador de correntes acústico por efeito Doppler, equipamento usado para medir a velocidade e direção das correntes marinhas. 1.900 metros, alguns predadores que vivem nesta profundidade usam a bioluminescência como isca para atrair outros peixes. Por outro lado, as presas também têm suas artimanhas. A maior parte das espécies por aqui são marrons ou pretas para não refletir a luz. 2.100 metros, ponto onde um navio mercante grego de 400 a.C. foi encontrado no Mar Negro por cientistas da Universidade de Southampton, o mesmo local da onde partiu o Titanic, né? No Reino Unido, em 2018. A falta de oxigênio nesta profundidade contribuiu para que a embarcação, a mais antiga encontrada ainda intacta, permanece bem conservada. 2.550 metros. As baleias cachalote são uma das poucas espécies de mamíferos que conseguem nadar nesta profundidade. Os mergulhos, no entanto, são curtos e duram cerca de 1 hora. 2.700 metros. A luna colossal que vive nesta profundidade pode passar dos 14 metros durante a fase adulta. 2.900 metros. Análises realizadas ao longo de 22 anos nas águas da Baía de Monterey, na costa da Califórnia, revelaram que nesta profundidade a poluição por plástico é maior que em áreas mais rasas. 3.300 metros. A criação de veículos submarinos operados remotamente permitiu que zonas mais profundas do oceano fossem exploradas e documentadas por especialistas. 3.800 metros. Finalmente chegamos aonde está os destroços do Titanic. Ou seja, é 3.800 metros. Você tem ideia de que isso são 3,8 quilômetros de distância. É muito profundo. Pessoal, para comparar aqui o que é 3.800 metros, eu fiz aqui uma linha reta, né? Para quem é morador do Rio de Janeiro, né? Mas só para ideia de comparação, olha o que é 3.800 metros onde o Titanic está. É como se você fosse lá do Leme, tá? Eu fiz aqui uma linha reta do Leme, só para ter noção, esses pontinhos aqui são pessoas, tá? Olha o tamanho aqui das pessoas, né? Esses pontinhos aqui, olha o tamanho dos carros. 3.800 metros é mais ou menos isso aqui, ó. Para quem não tem ideia do que é 3.800 metros, é essa profundidade que o Titanic tá. Ó. Fiz uma linha reta, vai lá do Leme até a Pedra do Arpoador.
Agora vamos aqui à página da expedição, né, que a empresa oferecia a seus usuários, né, o que consistia nesse pacote, né, que as pessoas pagavam 250 mil dólares para visitar o Titanic, né. Aqui tá, vamos pedir para traduzir aqui, ó, vamos traduzir para português, para a gente olhar melhor aqui, ó, como é que era essa expedição do Titanic, né, explore o Titanic, né, 8 dias e 7 noites. A expedição no ano de 2023 compreendia entre 23 de maio e 23 de junho, né? Máximo de 6 pessoas por semana, no caso no submersível só cabia 5 pessoas, né? Wi-Fi disponível, oceano profundo, idade mínima 17 anos ou mais, né? Tinha que ter no mínimo 17 anos para poder fazer esse passeio aí, tá? Aqui é o local de partida e retorno, né, da embarcação. St. John, no Canadá, inclui um camarote, né, um quarto, um camarote, né, o preço, o que inclui no pacote, né, um mergulho submersível, acomodações privadas, todos os treinamentos necessários, equipamentos de expedição e todas as refeições a bordo, né. O que não incluía nesse pacote, né, passagem aérea, né, as viagens, hotéis e refeições antes da partida e seguro de viagem pessoal. Não tinha seguro de viagem pessoal, tá? Aqui o itinerário, né, do que seria o pacote, né? Saída de St. John, no Canadá. Depois, no segundo dia, eles já estariam no Atlântico Norte. E do dia 3 ao 7º dia, o local de mergulho para encontrar o Titanic. No 8º dia, eles retornariam para St. John, no Canadá, para o fim da expedição. Eu vou deixar esse link aqui também para vocês, na descrição, para vocês darem uma olhada com mais calma sobre esse pacote de viagem. Bom, pessoal, vamos aqui então ao site da OceanGate, falando um pouco sobre os submersíveis que elas têm, né? Um dos principais submersíveis que ela tem. Essa aqui é a página da empresa OceanGate. Vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo, falando sobre o Titan. Vou pedir aqui para o Google traduzir a página para a gente, traduzir para português. Esse aqui é o Titan, né? É um dos submersíveis que a empresa tinha, no caso tinha, né? Porque ele afundou e implodiu lá no fundo do oceano para poder visitar o Titanic. Segundo a empresa, o Titan é o único submersível de fibra de carbono do mundo capaz de mergulhar 5 pessoas a 4.000 metros, né? É o submersível que eles usam para pesquisar os destroços do Titanic. Fez sua estreia submarina em 2018. Através do uso inovador de materiais modernos, o Titan é mais leve, mais espaçoso e mais confortável do que qualquer outro submersível de mergulho profundo que explora o oceano hoje, né? No caso era, né, pessoal, porque ele implodiu, não está mais lá, né? Ciclope 1, né, ele vai até 500 metros, por isso que ele tem essa redoma aqui bem maior, porque ele não vai a profundidades tão grandes, né? Então ele tem essa redoma bem maior. Pode ver que o Titan ele tinha uma janela bem pequenininha, né? Porque era uma pressão imensa que ele iria sofrer para chegar no fundo do oceano, né? Então isso aqui ia virar sucata, né? Esse aqui, então, como chega a 500 metros, dá para ter uma janelinha maior, tá? O submersível Cyclops 1 da OceanGate pode transportar até 5 pessoas também, tá? A profundidade de 500 metros. O Cyclops 1 não apenas serviu como plataforma de observação para dezenas de projetos de pesquisa, expedições e mergulhos de treinamento, mas também serviu como um protótipo totalmente funcional durante o desenvolvimento do Titan, atuando como uma plataforma de teste para software, tecnologia e equipamento. Ou seja, ele foi o cobaia aí do Titan, né, pessoal? Ele foi o cobaia do Titan. A grande dúvida é se o submersível sofreu uma falha estrutural que causou uma ruptura, que por sua vez causou a implosão, né? Normalmente os submersíveis, os submarinos que mergulham nessas profundidades possuem um container, um anel de pressão de titânio, bem grosso, em forma esférica para suportar as pressões de esmagamento de solo oceânico. No entanto, o do Titan foi feito de uma combinação de titânio e fibra de carbono. Nesse contexto de mar profundo, né,
O titânio e a fibra de carbono têm propriedades muito diferentes, explica o engenheiro Eric Fuzil. O titânio é elástico e pode se adaptar às tensões. Ele se contrai para caber às forças de pressão e se expande novamente à medida que essas forças vão sendo aliviadas. Um compósito de fibra de carbono, por outro lado, é muito mais rígido e não tem o mesmo tipo de elasticidade. O que pode ter acontecido? É que as diferenças entre esses materiais pode ter produzido algum tipo de perda de integridade, um defeito, que desencadeou uma implosão instantânea devido à pressão da água. É por isso que cada peça que os pesquisadores encontrarem será examinada de perto ao microscópio, analisar a direção dos filamentos da fibra de carbono, procurando rasgos que possam sugerir o local exato onde ocorreu a ruptura. O submergível Titan sofreu uma implosão catastrófica enquanto se dirigia para os restos do Titanic, a uma profundidade de mais ou menos 4.000 metros. 3.800 metros de profundidade, mais ou menos. Essa é a teoria que as autoridades e especialistas apontam após encontrar os restos do navio, a uns 500 metros do transatlântico histórico, que é o Titanic, né? Esses fragmentos descobertos incluem partes do convés traseiro e do trem de pouso. O submergível perdeu contato com a superfície no domingo, dia 18 de junho, e acredita-se que tenha entrado em colapso sob pressão oceânica. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras autoridades envolvidas na busca acreditam que seus 5 passageiros morreram naquele momento. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. I offer my deepest condolences to the families. Ao encontrar as peças do submersível, os especialistas apontaram para a teoria da implosão. E o que é exatamente uma implosão? Bom, essencialmente a implosão é o colapso repentino do navio, no caso aí do submersível, né? Nesse caso, devido a essa enorme pressão oceânica, especialistas indicam que ainda é cedo para determinar qual foi o momento da implosão, tá? Embora a hora depois de encontrar os destroços, a Marinha dos Estados Unidos disse ter detectado uma anomalia acústica consistente com uma implosão, logo após o Titan perder contato com a superfície, tá? Vamos ver aqui algumas imagens de como é uma implosão, né? Alguns testes que foram feitos e outros casos reais. O som aqui é impressionante, né? É de assustar. Vamos lá, o que é uma implosão? A implosão é um processo no qual os objetos são destruídos ao colapsar ou serem espremidos sobre si mesmo. Ao contrário da explosão, expande o volume. A implosão reduz o volume ocupado e concentra matéria e energia. A verdadeira implosão geralmente envolve uma diferença entre pressão interna mais baixa e externa mais alta, ou forças internas e externas, que é tão grande que a estrutura colapsa para dentro de si mesma, ou para o espaço que ocupava. Um exemplo disso, né, de uma implosão, inclui o próprio submarino, né, sendo esmagado do lado de fora pela pressão hidrostática da água circundante. E o... Quem são as vítimas que morreram no submarino submersível, o Titan? Hamish Herd, um bilionário empresário e explorador britânico. Sajda Dawood, empresário paquistanês. Suleiman Dawood, filho do empresário paquistanês. Paul Henry Nargeolet, mais conhecido como PH Nargeolet, que era um dos amigos aí do James Cameron, e o próprio dono da empresa, diretor executivo da OceanGate, Stockton Rush.
um repórter deu uma risada depois que o CEO da OceanGate apresentou o controle de videogame que controlava o submarino Titan. Dá uma olhada aí. This is a PlayStation 3 controller. So this is your horizontal thruster. So you'll go left, right, forward, backward, and then this is your vertical. So if you need to go down or up, and then you can pitch and roll this way too. That'll do this with the sub. Aqui, pessoal, a gente pode ver um controle que é um controle genérico do Xbox 360. Você vai olhar bem aqui de pertinho, né? É um controle da Logitech. A gente encontra facilmente esse controle aí. Ele está até adaptado com umas ponteirinhas, né? Que o controle original não tem essas ponteirinhas. Se a gente der uma olhada aqui na internet, a gente encontra esse controle na Casas Bahia. Existem apenas 10 submarinos no mundo que podem chegar a 4.000 metros de profundidade. E todos são certificados, exceto o Titan. Todos dissemos que era arriscado. Há espaço para submarinos experimentais? Sim. Para entrar no fundo do mar com pessoas? De jeito nenhum. Unas tabletas con acceso a las cámaras que permiten observar el entorno aun cuando no se está en la ventanilla. Sin embargo, no podemos olvidar que este es un sumergible experimental y que todos estos elementos deben ponerse a prueba a 4.000 metros de profundidad, donde los fallos pueden ser letales. Pero el entusiasmo de Stockton es contagioso. Ver cómo alguien que persigue sus sueños abre puertas para que otros podamos hacer lo mismo. Me acaba de llegar un mail de la gente de la expedición. Mañana aparentemente vamos a subirnos al barco, pero hay una cosita. En la última inmersión tuvieron un problema eléctrico y a 1700 metros. Entonces yo supongo que tuvieron que regresar y me dijo que por esa razón, aunque mañana nos subimos al barco, no se sabe cuándo vamos a zarpar porque necesitan que los ingenieros diagnostiquen el sumergible. Hay momentos en que uno piensa si está haciendo lo correcto. No sé, la gente todo el tiempo te dice supera tus miedos, supera tus miedos. Yo creo que los miedos no se superan, sino que uno aprende a navegar con ellos. Bom, devido a vários testes e vários problemas que ocorreram, né, eles desistiram da expedição e voltaram para St. John, no Canadá, né, e para fazer a expedição no ano seguinte. Então, eles não conseguiram fazer a expedição naquele ano, só fizeram no ano seguinte. Muito corajoso o Alan Estrada em, depois de todos esses problemas, ele no ano seguinte tentar descer de novo. O Alan Estrada ele tinha plena convicção que aquilo era um evento experimental e ele sabia que poderia correr risco de vida e que ele seria o último dia de vida dele. Mesmo assim, ele foi até o fim para fazer o mergulho, né? E ele foi um dos poucos aí a conseguir ser testemunha ocular do Titanic depois de mais de 100 anos, né? Um civil, né? Vamos dizer assim, né? Somente cientistas conseguiram chegar tão profundo lá no Titanic para ver os destroços. Eles retomam aí a comunicação e resolvem descer de novo. Como a gente pode ver, ele segura o stick do controle para frente, né? É como se fosse um manche de avião. Você bota para frente, o submarino vai descer. E finalmente eles conseguem tocar o solo. E depois de tocar o solo é a tarefa mais difícil, que ali é o breu total, né? Somente com aquelas lanternas externas eles vão começar a procurar o Titanic a partir dali, né? Porque eles já chegaram no solo, agora é a tarefa de buscar e achar o Titanic. Look at that. Wow. We're here, guys. Wow.
Whoa, holy shit, you did it. Congrats, man. Way to go. Wow. Wow, look at that, guys. Stand by to dive. James Cameron compara a tragédia do Ocean Gate Titan ao desastre do Titanic. James Cameron, que fez 33 viagens ao Titanic, lamentou a tragédia do submersível, que causou a perda de 5 vidas depois que eles buscaram testemunhar o naufrágio do Titanic. Durante uma entrevista à rede de TV ABC News, o lendário diretor do filme Titanic se abriu sobre a notícia devastadora. As pessoas da comunidade estavam muito preocupadas com esse submarino, lembrou Cameron. O cineasta do Titanic comparou as tolices das semelhanças entre o famoso transatlântico e a empresa submersível. Vários dos principais players da comunidade de engenharia de submersão profunda até escreveram carta para a empresa, dizendo que o que eles estavam fazendo era muito experimental para transportar passageiros e que precisava ser certificado. Estou impressionado, falas do Cameron, tá? Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio, mas ele navegou a toda velocidade em um campo de gelo em uma noite sem luar, ou seja, né? Se não tem lua, fica mais escuro ainda, né? O céu, né? E muitas pessoas morreram como resultado, ele continuou. Para nós, é uma tragédia muito semelhante, onde os avisos foram ignorados. Cameron, que tem 68 anos, também está de luto pela perda de um amigo que estava a bordo do submarino perdido, o explorador do Titanic Paul Henry, mais conhecido como PH Nargeolet. PH, o lendário piloto de mergulho submersível francês, era meu amigo, disse Cameron. Sabe, é uma comunidade muito pequena, conheço PH há 25 anos, e é quase impossível para mim processar que ele morreu tragicamente dessa maneira. Stand by to dive. Um turista mexicano chamado Alan Estrada, ele foi até essa expedição ao Titanic, né? E ele foi um dos felizardos, por assim dizer, né? Porque ele foi um dos últimos aí assistirem presencialmente lá os destroços do Titanic, e também conseguiu retornar com vida, né? Graças a Deus ele retornou com vida e foi uma das últimas pessoas a documentarem detalhadamente de como foi esse passeio da expedição da Ocean Gate até o Titanic. Ele mostra um copinho de isopor, qual o tamanho dele real e sob pressão lá no fundo do mar, que tamanho que esse copo fica, né? Ele é bem grandão e fica bem pequenininho, né? Devido à pressão aí do fundo do mar. Dá para ter a noção de como os passageiros estavam sentados, né? Não dá para ficar em pé. Ao fundo lá a gente vê o piloto, né? Do Titã, e o que eles, qual é a visão que eles tinham, né? Ali da janelinha. Dá para ver que as paredes do submarino são bem grossas ali, ó. Bem grossas as paredes, né? Ele tá mostrando na luz ali também. Olha a grossura da parede. Aqui é a espessura da janela, né? Também, né? Ele fala que o material é de acrílico com 7 polegadas de espessuras, tá? E quando chega a grande pressão, ela pode ficar encolhida até 3/4 da parte de polegada. Incluso tengo una televisión, que esa no me la esperaba, la cama, un silloncito y aquí un área para trabajar, inclusive un teléfono. Y vean nada más todo lo que tengo aquí, que ya me emocionó. Esta es la ropa que nos da Ocean Gate, tiene mi nombre, la bandera de México, que me emociona, la chamarra que va encima, un parche de Titán y el parche oficial del Titanic Survey Expedition. Soy parte del crew, mi nombre, mi bandera. Tenemos estos pantalones para el frío, para cuando hagamos lo del sub, junto con los calcetines y estos zapatitos. Tenemos todo esto de Ocean Gate, que son playeras, esta cobijita, el gorro, la gorra. E acá também tenho uma maleta para poder me levar. O submersível também, o submarino, o Titã, também tinha várias câmeras externas para saber o que estava acontecendo pelo lado de fora.
Eles tinham um tablet para poder monitorar tudo que estava envolvendo ali do lado de fora, né? Para saber o que estava acontecendo. O domo deve ser fechado e protegido por fora. Uma vez que os membros da tripulação entram, não tem jeito de sair do submersível se não for com a ajuda de alguém por fora, porque ele é totalmente parafusado por fora. Stand by to dive. I'd like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. It's picking the rules that you break that are the ones that will add value to others and add value to society. And that really, to me, is about innovation. It's not invention. Innovation is when you take an invention and you make it, accepted broadly. And maybe think of ocean exploration the way everybody thinks of space exploration. Because this is where we're going to find the strange new life forms. And the future of mankind is underwater. It's not on Mars. We're not going to have a base on Mars or the moon. We'll try, we'll waste a lot of money. We will have a base underwater because when the sun extinguishes, there will still be hydrothermal vents and there will still be those life forms down there that are living off of chemosynthesis that don't need the sun. If we trash this planet, the best lifeboat for mankind is underwater. Pessoal, gostou desse vídeo? Então não esqueça, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho de notificações. Não esqueça também de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos, seja por aqui, seja pelo Zap ou da melhor forma que você queira fazer. Isso ajuda muito para o crescimento do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Stand by to dive.